Os primeiros contatos e os homens de preto. Saudações do comando. Há muitas formas que poderíamos entrar em contato mais diretamente com vocês, mas é evidente que precisa haver um processo harmonioso para que isso ocorra, considerando a importância de manter a saúde mental, especialmente daqueles que não consideram a possibilidade de uma vida além dos limites do globo terrestre. Claro que o aumento do nível de consciência das pessoas da Terra nos trouxe ainda mais próximos, mas, nos planos invisíveis, também existem aqueles que precisam ser cuidados, pois podem carregar as mesmas crenças de quando estavam no avatar físico, acarretando numa quantidade considerável de almas necessitadas de um preparo mais especial para esse contato. Todas essas coisas são consideradas, além de que existe o plano que já estamos informando nas nossas mensagens anteriores. Ao longo das eras, contatos mais pontuais vêm ocorrendo com várias pessoas em todo o mundo, e muitas delas se tornam nossas transmissoras e defensoras da inegável realidade extraterrestre, pelo simples fato de serem representantes fidedignas dos nossos conselhos e comandos, pois foram à Terra com uma consciência mais apurada dos fatos e mais conscientes das suas responsabilidades. Fato que muitos de vocês agora começam grandemente a assumir em si mesmos. Ao longo das décadas, muitas dessas pessoas, quando receberam contatos nossos e puderam registrar nossos aparelhos, ou mesmo nossa presença física, foram perseguidas por aqueles chamados de homens de preto, agentes secretos das elites dominantes. Muitas vezes eram clones ou robôs que, com visitas e ameaças enfáticas, intimidavam, obrigavam e articulavam contra elas, forçando tais pessoas contatadas a desmentirem os fatos evidenciados anteriormente. Esses homens de preto inspiraram o filme que leva o mesmo nome, não da forma tão heróica como o filme retrata, mas ali já se pode ter uma ideia de como as agências secretas querem se mostrar, com a ideia, distorcida, de proteger as pessoas da ameaça extraterrestre. Neva. Anexe imagens reais de alguns homens de preto já vistos em câmeras. Mandados das elites. E contatos imprevistos. Eles carregam os mandados das elites que desejam manter as pessoas na ignorância da nossa presença. Muitos dos nossos contatados no passado receberam visitas inesperadas desses homens, de surpresa, logo após eventos de contatos diretos conosco, avisando energicamente que não era para falar mais sobre o assunto, por se tratar de segurança nacional. Obviamente, com o passar do tempo, à medida que a luz da consciência aumenta, mais e mais pessoas puderam, e continuam recebendo contatos diretos nossos. Em um futuro próximo, a nossa presença se intensificará e poderão, nas áreas mais rurais, terem contato conosco, pois por enquanto é onde temos uma maior permissão de interagir. Se você habita uma dessas áreas, façam vigílias e reúnam-se sempre que puderem para orar, fazer as invocações divinas e aguardem nosso sinal, não os decepcionaremos. Ainda que em alguns casos não possamos pousar nossas naves de imediato, por motivos que analisaremos próximo a esses momentos, certamente perceberão nossas presenças, de alguma maneira. Essas são as áreas, por enquanto, onde há uma maior concentração de pureza energética de ar e campo, e onde nossas naves não causarão danos às estruturas mais físicas, devido à intensa vibração. Em outras palavras, é onde há uma maior compatibilidade energética conosco e nossos aparelhos. Como temos informado também nas pautas das nossas reuniões vigentes, nossos primeiros contatos tendem a ocorrer nessas áreas, em seus sonhos, e através do seu canal telepático que, evidentemente, precisa estar em um grau de pureza adquirido, apenas com a conduta de um emissário das estrelas, e diferente disso, apenas ruídos poderão ser percebidos e muitas vezes confundidos com mensagens nossas, quando na verdade são interferências do lado sombrios enganando, fazendo-os crer estarem, de alguma forma, em contato conosco. É necessária uma conduta de federado, e não apenas externamente, mas internamente, quando suas ações puras reflitam claramente sua conduta interna de amor. Há programas em nossa federação para preparar muitos de vocês na Terra para contatos telepáticos e, na verdade, nesse momento está havendo muitos que estão em treinamento para isso.
Pedimos aqui a Neva que, pouco a pouco, organize um treinamento e formação para esse fim, visando ir desobstruindo os canais para contatos mais diretos conosco. É evidente que todo esforço e trabalho que já fazem hoje como sustentadores das bandeiras da Federação já os garante muitos pontos na carteira, enquanto se preparam para definitivamente reassumir seus postos com ainda mais compromissos junto a nós. É importante que enfatizemos essa necessidade de aperfeiçoamento moral e espiritual constante, pois, à medida que avançam para uma nova fase da Terra, agrupam-se em seus corpos energéticos as responsabilidades acordadas anteriormente, quando assumiram o compromisso de guiar almas para fora da escuridão a partir dos seus próprios exemplos. Unidade e retorno à origem. Nunca desejamos estar apartados de vocês, pois, como membros da Federação, vocês que nos leem e ouvem agora e sintonizam conosco, galgam o regresso às suas origens depois de uma longa jornada nas dimensões mais baixas, mas ainda em exercício de libertação de tudo aquilo que os emaranhou e os fez crer que eres indignos de tais verdades. Obviamente, aqueles que articularam contra vocês, ao longo das eras, sabem das violações cometidas e que não podem conter o avanço de vocês que se dirigem agora para a reconexão conosco, e seja por qual maneira for essa conexão, vocês que nos leem ou ouvem agora estão bem encaminhados para isso. O tempo se aproxima quando não verão apenas luzes ao longe nos céus ou aparelhos voando uma certa distância, mas poderão todos interagir livremente conosco, como no passado, e poderão nos fotografar como na década de 80, quando um dos nossos emissários encarnados também teve permissão para isso, ao fotografar amigos da galáxia Eagle, do planeta Clarion, a 150 mil anos-luz do planeta Terra. Bem como nosso emissário Valiantor, de Vênus, enviado à Terra em missão especial junto ao presidente Eisenhower em 1957, na tentativa de instruir programas de melhorias para o planeta Terra, o que foi negado, como já informamos em nossas mensagens anteriores. Na foto acima, da esquerda para a direita, está uma moça de Vênus. A segunda pessoa é o Dr. Frank Stranges, e a última pessoa à direita é o comandante Valiantor, de Vênus, que se encontrou com Eisenhower. Foram, e são inúmeros os nossos contatos mais pontuais convosco, à medida que avançamos com os programas discutidos em pautas na nossa federação. Acontece que agora as barreiras diminuem, e avançamos com tudo que já estava nos planos. É importante também que continuemos enfatizando que nossa chegada em massa não está sob a jurisdição de nenhuma autoridade da Terra, pois nenhuma delas tem qualquer influência sobre o plano original. Há, de fato, aqueles mais complacentes e inclinados a colaborar conosco, mas a nenhum deles é dado o poder de assumir o leme, pois conhecemos bem as mentes de todos, sem exceção, e sabemos o que se passa em seus interiores. Essa é uma mensagem oficial do Comando Astar através de uma das nossas fontes na América do Sul. Ouçam a voz do Comando Astar, nesse momento, através de Neva. Entendam que, enquanto se inclinam para ouvir o que é edificante, naturalmente, vocês também se edificam. Não deem crédito a qualquer ruído que não seja o amor e a fraternidade, pois, ainda que não lhes pareça, o coro da libertação pode ser ouvido pelas mentes mais silenciosas, e não há como negar que a aurora está a ser percebida. Não coloquem, nas mãos daqueles que vocês sabem que não são confiáveis, a sua liberdade, mas inclinem-se para tudo aquilo que edifica a moral, o espiritual e a verdade, pois, naturalmente, a partir daí, perceberão que o poder está dentro de vocês, e quando perceberem realmente isso, ninguém mais os encarcerará. É isso que as elites temem, que vocês retomem o poder e a soberania dos mestres que sempre foram, e isso, temos de dizer, é algo que está bem no limiar. Adonai, Neva.